A ideia surgiu a partir de um problema da sociedade atual, que é a questão da correria do cotidiano. As pessoas não têm tempo de escolher que tipo de alimento elas vão consumir e se esse alimento é mais nutritivo ou não. Então nós tentamos relacionar tanto essa área nutricional com os alimentos que eram consumidos, como também com a área da eletrônica. Atualmente, os alimentos mais consumidos são industrializados. Então, nós pensamos no âmbito industrial que processo poderia envolver eletrônica. Chegamos ao processo de pasteurização. Bem, a partir daí, nós descobrimos que a indústria atualmente ela utiliza uma constante de temperatura para realizar o processo de pasteurização. Porém, esse processo, ao mesmo tempo que realiza a pasteurização, ele também elimina muitos dos nutrientes dos alimentos. Então, nosso grupo, a partir de pesquisas e utilizando como base um outro trabalho da Kate Regina Peotá, nós acabamos descobrindo que cada alimento tem uma curva característica para realizar a pasteurização. A partir daí, nós desenvolvemos um programa que pudesse acompanhar essa curva e, a partir daí, realizar a pasteurização mantendo os nutrientes de cada alimento. Aqui é o nosso protótipo, que é uma câmara semi-isolada, na qual nós realizamos o controle da temperatura. Aqui tem os equipamentos de resfriamento do ambiente interno e aqui nós temos a resistência a seco que realiza o aquecimento. Então, de acordo com os sensores de temperatura instalados dentro da câmara, que são termistores, nós captamos, fazemos uma média da temperatura e vamos analisando se devem ser ligados os componentes de resfriamento ou de aquecimento do ambiente interno da câmara. No nosso programa, a gente fez uma interação com o usuário. Aqui, o usuário ele vai digitar o seu gráfico de temperatura, né, a temperatura em função do tempo. Aí, por exemplo, a gente está aqui em 26 graus. No primeiro minuto, precisava de 26, então tudo bem. Mas só que no próximo minuto, a gente vai precisar de 27 graus. Aí aqui no funcionamento, né, vai fazer com que a resistência seja ligada e se precisasse resfriar, a célula de Peltier seria ligada. E um dos problemas que a gente encontrou no meio do caminho foi que, por exemplo, a gente queria utilizar as duas células de Peltier, uma para resfriar e outra para aquecer. Mas só que a gente viu que a célula de Peltier não é muito eficiente no aquecimento, mas é bastante eficiente no resfriamento. Também outra coisa muito difícil que a gente encontrou é que no processo de pasteurização a gente precisa resfriar, tipo uma queda brusca de resfriamento. A gente pensou em várias possibilidades, como utilizar um cooler, até chegar a utilizar água, mas a gente viu que as duas células eram bem mais eficientes para fazer isso. E também, outro problema é que elas usam 6 amperes em cada célula, mas só que a nossa fonte só oferece 3. O nosso projeto ele apresenta algumas vantagens em relação aos processos de pasteurização que são utilizados atualmente, como, por exemplo, em grandes indústrias, eles utilizam valores constantes de temperatura. Ou seja, ao invés de obedecer a curva específica de determinado alimento, eles usam valores aproximados, isso devido à dificuldade de resfriar e aumentar a temperatura. Isso acaba influenciando na eliminação de micro-organismos e acaba até eliminando nutrientes que são necessários para a vida humana. Outra vantagem do nosso projeto é em relação ao custo, porque, vamos supor, se uma empresa aquece acima do que é realmente necessário, tem um gasto de energia que poderia ser evitado. E isso, em âmbito industrial, pode significar muita perda de lucro para a empresa. E pensando nessa redução de gasto de energia, isso também é bem importante para o meio ambiente, porque acaba contribuindo para a sua preservação.